Olá, graça e paz para todos. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal, o Adorador por Excelência. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. O tema da mensagem: amando a Deus com dedicação e fidelidade. Seus olhos passam por toda a terra. Deus tanto valoriza quem a Ele se consagra, que Ele busca tais pessoas em toda a terra e os assinala, ou seja, dar a conhecer. Estes são os que amam com dedicação e fidelidade e se identificam com a sua causa. Deus assim faz para amparar e ajudar tais pessoas em todo e qualquer perigo. Aqueles cujo coração é perfeito para com Ele, Deus distingue entre o seu povo aquele cujas vidas estão totalmente entregues a Ele, e os demais que estão divididos entre Ele e o mundo. Essa verdade é também patente na avaliação que Cristo faz das 7 igrejas em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, onde ele mostra o contraste entre os vencedores fiéis e os membros mornos da igreja. Apocalipse capítulo 3, de 15 a 21. E ensinaram o livro da lei, um reavivamento espiritual logo acabará, se não for baseado firmemente na palavra de Deus e no compromisso inabalável de obediência aos seus ensinos. Isso é tão certo no novo concerto como o era no antigo. Qualquer movimento espiritual que não se basear firmemente na revelação original e fundamental de Cristo e dos apóstolos está fadada ao fracasso, ou tenderá ao emocionalismo ou humanismo. Capítulo 20, verso 3. Josafá temeu. Diante da maior crise da sua vida, Josafá enfrentou de modo exemplar uma circunstância que parecia insuperável. Começou a buscar o Senhor em jejum, reuniu outras pessoas para orar, confessou sua própria incapacidade, obedeceu ao Espírito Santo, confiou totalmente no Senhor e na sua palavra e rendeu graças ao Senhor. Apregoou jejum. Pode-se identificar a busca da face do Senhor através do jejum. O jejum deve acompanhar regularmente a oração e o anseio do cristão para que a vontade de Deus seja feita. Verso 6. Ai, Senhor, Deus de nossos pais,
Josafá baseou sua oração e confiança em Deus em 5 verdades principais. Primeiro, Deus tem poder sobre todas as pessoas e todas as situações. 2. Deus tem sido fiel ao seu povo no passado e no presente. 3. O povo de Deus está falido sem Ele. 4. As promessas de Deus são fundamentalmente sólidas para a fé. 5. A presença ativa de Deus entre o seu povo resulta em livramento e vitória. Versículo 15. A peleja não é vossa, mas sim de Deus. Aqui a força e o poder da fé são manifestos através do louvor a Deus com cânticos antes de uma batalha. Semelhantemente, o apóstolo Paulo exorta os cristãos: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, ao lutarem contra as potestades e forças espirituais de Satanás. Capítulo 24, 20. O Espírito de Deus revestiu a Zacarias. O Espírito Santo veio sobre Zacarias, e este desmascarou e repreendeu o pecado de Joás e dos líderes de Judá. Convencer do pecado é obra primordial do Espírito Santo. Muitas vezes, por meio de um porta-voz santificado como Zacarias, o Espírito Santo revela o pecado para conduzir os culpados ao arrependimento. Versículo 21. O apedrejaram. Zacarias foi o primeiro profeta de Judá, do qual está escrito que foi martirizado, foi morto por ser leal à verdade e aos caminhos retos de Deus, e por testificar contra a apostasia do rei e do povo. Capítulo 26, verso 1. Uzias. O reinado de Uzias divide-se em 2 etapas. Primeira, os anos em que buscou ao Senhor. Segundo, e os anos em que foi infiel ao Senhor. A Bíblia não deixa dúvida de que buscar ao Senhor resulta em bênçãos e ajuda, ao passo que deixar de buscar ao Senhor resulta em fracasso espiritual e sofrimento. Verso 5. Nos dias em que buscou ao Senhor, enquanto Uzias continuou buscando ao Senhor e andou em seus retos caminhos, recebeu graça, força e socorro para reinar como rei de Judá. Verso 16. Havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração. Uzias não compreendeu que tudo que ele realizara provinha da ajuda de Deus e dos outros. O resultado disso foi o orgulho,
que o levou aos pecados de presunção e de infidelidade. Capítulo 29, 5. Santificai-vos agora e tirai a imundícia. 4 coisas são indispensáveis num avivamento e renovação espiritual do povo de Deus. 1. Confissão de pecados. Devemos reconhecer as áreas de nossa vida em que nos desviamos da vontade de Deus e da sua palavra, e devemos confessar diante de Deus esses pecados específicos. 2. Santificação da casa do Senhor. A igreja de Deus é a casa de Deus, segundo o novo concerto. Tudo que contraria a vontade de Deus deve ser abolido. Semelhantemente, o próprio cristão, como templo do Espírito Santo, deve se purificar de toda injustiça. 3. Renovação do concerto. Devemos renovar a nossa dedicação a Deus, ao seu reino e à sua causa justa na terra. 4. Anunciar um sacrifício expiatório. Devemos apropriar-nos pela fé da expiação pelo sangue de Jesus Cristo, que sofreu na cruz, a fim de salvar e santificar o seu povo. Aleluias! Glória a Deus! Oremos. Senhor Deus e Pai, com Deus, como Tu és grande, tremendo, maravilhoso, ó Deus. Não há Deus como Tu, ó Pai. E a Tua palavra diz que operando Deus, quem impedirá, meu Senhor? Tu és o meu Deus, a minha rocha, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da angústia. Por isso eu Te glorifico, Pai, Te adoro na beleza da Tua santidade. Meu Senhor da glória, aí está a Tua palavra, Pai, amando a Deus com dedicação e fidelidade, meu Pai. Aí mostra o rei Asa, o rei, meu Senhor, que andou nos Teus caminhos como Josafá e temeu a Ti, ó Pai, e foi próspero e venceu todas as batalhas, porque ouvia a voz do profeta, Pai, que profetizou a vitória dele, mas somente ele tinha que obedecer e manter-se firme diante de Ti, ó Pai. E hoje não é diferente. O mesmo Deus que deu a vitória a Josafá continua nos abençoando, nos dando a vitória, desde que estejamos em obediência e fidelidade diante de Ti, meu Pai. Por isso eu Te glorifico e Te peço, desperta a Tua igreja, liberta Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação e todos os seus governantes, em o nome de Jesus. Amém.